Amém. Gente, bom dia. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem aí? Deixa eu compartilhar com vocês uma palavra. Abra a Bíblia de vocês, por gentileza, no Salmo 33. Deixa eu te mostrar algo ali da parte de Deus. Salmos 33. Isso, Salmo 33. Isso. Se você tiver dificuldade em achar, você levanta a sua mão. Os obreiros vão até você, vão te auxiliar. Amém, amados? Salmo 33. Hoje eu estava lendo esse trecho na Bíblia e me chamou muita atenção. Eu quero compartilhar com você. Salmo 33, o verso de número meia dúzia, diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouro. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. E olha só, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Quando eu vejo esse trecho, é quase impossível a gente não se remeter, não se lembrar da criação do mundo, onde Deus ele abria a boca e as coisas começavam a acontecer. Ele ordenava e tudo fluía. E por que fluía? Por causa da palavra do Senhor. Hoje, quando eu estava lendo esse texto, eu pude entender, irmão, se Deus não liberar a palavra para você, nada vai acontecer. Os céus só foram criados por causa da palavra. Eu fico imaginando e pensando, porque existem pessoas que dizem: eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé em Deus. Só que Deus não pode operar na vida de uma pessoa que a palavra não foi direcionada a ela, não foi liberada para ela. Todas as vezes que nós vemos Deus fazendo alguma coisa, você vê Deus se revelando a essas pessoas e falando com elas, liberando palavras que iriam se cumprir. Foi assim com Abraão, foi assim com tantos outros na Bíblia Sagrada, onde Deus vem tratando as pessoas de maneira direta e indireta. Zacarias foi assim também, e tantos outros, Deus liberando palavras para que as coisas viessem a fluir, a acontecer. Se não fosse liberada a palavra, nada a gente poderia alimentar uma expectativa, em nada. Não vai acontecer. Por quê? Não porque eu creio, não, mas você crê por quê? De onde você tirou isso? Não, Deus falou comigo, aí a coisa vai acontecer mesmo. Ele liberou a palavra. Assim foi na criação de tudo, irmão, e Ele não mudou a maneira dele operar. Os estudiosos chamam isso de modus operandi, ou operandi, que é a maneira como Deus opera, ou a maneira como as coisas acontecem. É como se fosse meio que um padrão. Deus sempre está falando com a humanidade, sempre está revelando o que Ele quer realizar na nossa vida, sempre está nos apontando o caminho.
para que dentro desse caminho, inseridos nesse caminho, possamos viver o que Ele nos prometeu. Então esse é o modus operandi de Deus, e eu preciso me encaixar. Então toda pessoa que quer ver a manifestação do poder de Deus precisa buscar a palavra de Deus. Você precisa buscar. Sem ela não tem garantia nenhuma que Deus vai operar. Não vai adiantar pedir oração para todo mundo. Pastor, vou pedir oração para todo crente que eu conheço, porque aí a coisa vai. Irmão, se Deus não abrir a boca para falar com você, não vai. A igreja vai fazer corrente de oração por você e não vai resolver, porque Deus não falou com você, porque talvez você não entendeu ainda. A palavra de Deus, ela é extremamente importante. Ela foi o fator primordial para que os céus e a terra fossem criados. Ela é o fator principal para que qualquer coisa aconteça. Você precisa buscar a palavra. Vamos ler de novo, preste atenção. Verso meia dúzia. Pela palavra, através da palavra do Senhor, foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouro. Tema, respeite toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Irmão, se Ele falar, vai acontecer, as coisas se farão. Mas se Ele não falar, irmão, não adianta forçar. Não adianta forçar. Não porque Deus vai abrir a porta. Ele falou que vai abrir a porta para você? Ou porque você viu Ele abrir a porta para os outros, você acha que Ele vai abrir para você? Ele abriu para os outros porque Ele falou com essas pessoas. Essas pessoas entenderam. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero que Deus fale comigo. E quando eu falo ouvir a voz de Deus, é importante ressaltar que eu não estou me referindo a uma voz do alto, uma voz audível. Não, estou falando da voz da palavra. Nós acabamos de ler no verso meia dúzia, pela palavra do Senhor. Pela palavra, é ali que Ele fala. E aí no verso 9 ele diz: Ele falou e as coisas se fizeram. Ele mandou e tudo aconteceu. Mas é pela palavra. É pela palavra. Nós precisamos chegar ao nível de quando você estiver lendo a Bíblia, você sinta Deus tratar com você ali, naquela leitura, naquela busca. Quando fala buscar, é literalmente buscar. A Bíblia fala assim: os que buscam ao Senhor de nada tem falta. A gente pensa que buscar é só ficar orando, pedindo todo o tempo. Pronto, estou buscando. Buscar é você tentar encontrar. Quem busca, encontra. E eu encontro como? Quando eu vou para as Escrituras, eu vou buscando, eu vou tentando achar. E quando Deus se revela, pronto, eu achei, eu busquei, eu encontrei. Agora vai acontecer. Por quê? Porque eu encontrei o que eu estava buscando. Deus falou comigo. Você consegue entender isso? Aí eu quero levar você para Isaías 55. Você conhece esse trecho? Só que nós vamos ler um pouquinho antes e um pouquinho depois do que já estamos acostumados e já conhecemos. Isaías 55. Conseguir achar? Isaías 55. Isso. Só para a gente entender, o Isaías está falando aqui sobre buscar a Deus enquanto se pode achar. E aí ele orienta o pecador a deixar o mau caminho, a se converter a Deus,
porque os pensamentos de Deus são maiores, os caminhos de Deus são melhores. Ele começa a incentivar: olha, aquilo que Deus tem para vocês é melhor. Ele começa a incentivar a pessoa a buscar o Senhor enquanto pode se achar, porque existe algo melhor de Deus para essas pessoas. Mas era necessário que se convertessem, que mudassem, abandonassem as velhas práticas. Só que depois Isaías ele entra num outro ponto. Ele vai falando sobre como Deus trabalha, como é que Deus faz essas coisas acontecerem. E olha só o que Isaías vai destrinchar para nós. Verso 10, ele faz um comparativo. Você vai ver que ele vai fazer uma comparação, ó. Verso 10: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim como a neve e a chuva. Verso 11: assim será a palavra que sair da minha boca. Ou seja, para um pouquinho por aí, vamos entender. Ele faz uma analogia, uma comparação. Ele fala: olha, não tem a chuva que cai, a neve que desce? Pois bem, elas vêm com uma intenção. A ideia não é a chuva descer e depois a chuva subir. A neve não desce e depois sobe. Não, ela vem e ela não volta. Ela tem uma intenção. É para regar a terra, é para fazer brotar a semente, é para poder trazer colheita, trazer resultado. Tem uma intenção. E aí ele faz o comparativo. Assim também é a palavra de Deus. Quando Deus ele vem, você está buscando ouvir Deus, e Deus fala, pronto. Agora a palavra saiu lá de cima como a chuva que desce e encontrou lugar. No caso, a chuva desce e molha a terra. No caso, a palavra vem ao nosso coração. Pronto, agora ela tem uma intenção. Ela vai realizar uma obra agora. Sem essa palavra, pode esquecer, meu amado. Você pode ser a pessoa que tem mais fé no mundo inteiro. Você pode ter muita gente orando por você. Não vai acontecer se Deus não falar. Deus precisa liberar. É por isso que tem pessoas que a porta não abre. Não abre. E a pessoa insiste: pastor, eu estudei, eu me preparei, e para mim eu só consigo emprego ruim. Não vai abrir para você, porque Deus não fala com você. Você não entendeu a importância da palavra de Deus para você. Você não entendeu isso. Não entendeu. Você não busca isso. Você busca receber uma oração, você busca que alguém ore por você, você busca que pessoas estejam intercedendo por você, mas você ainda não buscou a palavra. E isso é um problema. Isaías faz o comparativo. A chuva tem uma intenção, a neve quando desce tem uma intenção. Assim também é a palavra de Deus. É a mesma coisa, é isso que ele está dizendo. É do mesmo jeito. Irmão, tem coisa que não é falta de oração, querido. Tem coisa que não acontece porque Deus não falou com você. Ele precisa falar com você. Só que para Ele falar, você tem que querer ouvir. Você tem que querer buscar. Quando as pessoas passavam a aflição no passado, ou iam enfrentar alguma guerra, a Bíblia Sagrada diz que eles buscavam ao Senhor. Davi, quando ele perdeu a sua família, ele buscou ao Senhor. E ele perguntou para Deus: Deus, eu vou atrás da minha família, eu vou conseguir alcançar a minha família, eu vou conseguir recuperar a minha família. E aí Deus falou: vai, você vai alcançar os inimigos, você vai recuperar toda a sua família. Irmão, quando Deus falou, Davi sai dali, como diz o outro, com sangue nos olhos, e vai em busca da sua família, porque Deus falou que ele ia resgatar. Deus falou. E ele fez o quê? Ele foi buscar de Deus a palavra. Ele queria que Deus falasse. Acabamos de ler lá no livro de Salmos: se Ele falou, vai acontecer. Então Davi entendia o poder de uma palavra que Deus liberava sobre a vida dele. Ele entendia. Tem gente que não foi curado porque Deus ainda não falou.
Uma coisa é você, não, porque fulano foi curado, eu também, você na fé, estou na fé, pastor. Deus fez na vida dele, vai fazer na minha. Pede para Deus falar com você. Ele precisa falar com você. Vai para a Bíblia. Você vai me ver falar isso muitas vezes. Enquanto eu for pastor nesse lugar, você vai me ver ensinando isso. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Tem coisa que você não vai ouvir jogando videogame. Tem coisa que você não vai ouvir assistindo série. Tem coisa que você vai ter que ir para a Bíblia para Deus falar com você. Pastor, mas eu não sei ler, pastor. Você tem 2 ouvidos? Se você tem 2 ouvidos, a fé vem pelo ouvir. Às vezes a gente coloca isso como uma desculpa, um apoio. Só que isso não impede a gente de crescer. Eu conheci pessoas pregando o evangelho, pessoas que não tinham leitura de nada. A identidade da pessoa não tinha nem assinatura, era só digital. Mas quando você conversava com uma pessoa, ela falava tanta coisa da Bíblia que você falava, essa pessoa deve ter lido a Bíblia não sei quantas vezes. Porque ela ouvia. Ela não sabia ler, mas sabia ouvir. Quando a gente tem uma deficiência, é muito comum o nosso corpo se pegar algumas outras partes dele e adaptar. Por exemplo, a ovelha, ela tem uma visão limitada. A ovelha não enxerga de longe. A ovelha, ela só consegue enxergar mais ou menos a 1,5 metro, 2 metros à sua frente só. Em compensação, o ouvido da ovelha é extremamente aguçado. Extremamente aguçado. O que ela não consegue enxergar, ela consegue ouvir muito bem. Então, se você não sabe ler, você pode ter certeza que Deus já lhe deu uma capacidade de ouvir e ouvir muito bem. E com essa capacidade você pode ouvir o que Deus está falando com você. O que você precisa é que Deus fale com você. E quando Ele falar, nada vai impedir. O resultado vem, porque Ele falou. Só vai nascer a semente, só vai brotar a semente se a chuva descer. Se não descer, não adianta. Não adianta, sem chuva para molhar a terra, não tem como a semente nascer. Vai semear no solo seco? Sem água não vai, querido. E assim também, sem a palavra de Deus, nada flui. Pastor, estou todo endividado, estou todo, que nem diz o outro, estou todo liso. Não tem nada, pastor, não sei mais o que eu faço. Você precisa ouvir Deus, meu irmão. Você precisa ouvir Deus. E quando Ele falar, e quando Ele te orientar, quando Ele te mostrar, aí as coisas vão acontecer. É isso que Isaías está dizendo. É da mesma maneira como a chuva cai, assim é quando Deus começa a falar com a gente. E aí o texto continua, verso 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, o que me dá prazer, e prosperará naquilo para que eu a enviei. Irmão, é isso que acontece. Quando Deus fala, a palavra dele não volta vazia, acabou. Talvez você ainda não se deu conta, o que você precisa é da palavra. Irmão, o diabo não pode impedir a palavra. O diabo não pode atrapalhar a palavra. O diabo não pode revogar a palavra que foi liberada sobre você. Não pode. Nada pode. O que Deus está garantindo para nós é: se eu liberar a palavra, ninguém pode impedir. Ela vai cumprir do jeito que eu falei. E o que acontece com essas pessoas que recebem a palavra? Isaías fala sobre isso. Verso de número 12: porque com alegria saireis, e em paz sereis o quê? Guiados. Quem recebe a palavra tem alegria, irmão. É impossível você dizer: eu recebi a palavra e continuar triste e desanimado. Impossível.
Impossível. Isso pode acontecer se o teu corpo estiver aqui, mas a tua mente estiver voando. Você está preocupado com outras coisas, não prestou atenção no que Deus falou. Por isso você continua triste, sem força, sem paz para poder caminhar, vive perturbado, porque a palavra foi liberada, mas você não estava ligado. Quem recebe a palavra tem alegria, tem paz. Você quer saber se você recebeu a palavra? Olhe para a sua vida e perceba como é que você sai da igreja. Pastor, eu saio do mesmo jeito. Você não ouviu Deus. E não tem coisa mais triste do que você estar num lugar onde Deus está falando com pessoas, está liberando palavra para pessoas, e você não ouviu. Isso é triste. O problema não é a igreja, não é nada disso. O problema é você. Você não pediu para Deus abrir os seus ouvidos para ouvi-lo. Ou talvez não é tão importante para você. Como por exemplo, quando eu trabalhei na sede de São Paulo, eu lembro que tinha umas pessoas que iam para a igreja, mas elas não iam porque queriam ouvir a pregação, queriam ouvir Deus, um ensinamento, nada disso. Tanto que durante o culto eles dormiam, irmão, mas dormia, só faltava quebrar o pescoço, vinha com a bocona aberta e voltava. Falei, gente do céu, dá até medo, tanto que descia assim. Falei, gente, mas acabava o culto, eram os primeiros a levantar. Mal o pastor falou amém, ele já está saindo do lugar dele para vir pedir oração aqui na frente. Faz uma oração por mim, porque não sei o que mais. Irmão, o missionário orou. O missionário orou. Pastor Jaime orou. Às vezes chamava um outro pregador para orar junto, unir a fé. E a pessoa está moscando. E aí acabou o culto. Faz uma oração por mim. E a que acabou de ser feita, não valeu? A pessoa não consegue ter paz. Ela não consegue ter alegria, porque Deus não conseguiu falar com ela ainda. Você consegue entender onde eu quero chegar, querido? Irmão, em nome de Jesus, busque com todas as forças ouvir o que Deus tem para você. Ore a Deus e fale para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque se o Senhor não falar, não vai acontecer nada. Nada. Eu posso ter anos de igreja, eu posso ser a pessoa mais correta do mundo. Zacarias é a mesma coisa. Zacarias estava lá orando, pedindo a Deus um filho, mas a coisa só aconteceu quando ele entrou no templo e o anjo trouxe um recado de Deus para ele. Pronto, a partir daquele momento a coisa ia acontecer. Mas enquanto o anjo não desceu, continue orando aí, até Deus falar com você, Zacarias. A coisa só acontece quando Deus fala. Você está conseguindo entender isso ou não? E quando Deus fala, você tem alegria e você tem paz. E diz mais: porque com alegria saireis e com paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Quer dizer, Deus tem o poder de transformar situações. No lugar onde era o espinheiro, Ele disse: eu vou fazer criar a faia. Eu vou fazer criar a faia. No lugar onde era a sarça, Ele falou: não, vai ser a murta. Só para a gente poder ter um entendimento, o que é a murta, pastor? A murta, ela representa, não sei se você já viu, isso não acontece no Brasil, dificilmente, mas fora, em outros países norte-americanos, por exemplo, é muito comum as casas não terem muros. Quem já percebeu isso?
Os países norte-americanos, não todos, mas alguns, não tem muros. Geralmente o muro dele eles fazem com a murta. É uma espécie de muro em forma de uma árvore, de uma planta. Ela é larga e ela cresce até 9 metros. E aí ali ele veda a casa dele com esse tipo de muro, como se fosse uma planta. Essa é a murta. A faia tem tradução que também fala como o espinheiro, não de espinho, mas o que a gente conhece é aquele que o pessoal enfeita no Natal. É conhecido como isso. Ou seja, utilizado também para ornamentação. Algumas pessoas, pelo menos no Reino Unido, gostam de colocar isso nos seus quintais, que são grandes. Coloca no quintal esse tipo de espinheiros, de pinheiro, na verdade, não espinheiro, pinheiro. Parece aquela árvore de Natal, só que tem aqueles mais finos e aqueles mais largos. E tudo isso pode ser podado. Ou seja, o que Deus está falando para nós é o poder de transformação de uma coisa ruim para uma coisa boa, por causa de uma palavra que foi liberada. Essa é a essência. Deus pode mudar qualquer quadro, desde que Ele fale, desde que Ele libere a palavra. Eu lembro como se fosse hoje, um rapaz chegou aqui para mim, falou assim: pastor, ora aí pastor, porque o negócio lá está ruim, cortaram minha luz, cortaram a minha água, pastor, está difícil, mas ora aí porque eu creio, tenho fé em Deus que vai mudar. Eu falei: irmão, vem para o culto, participa dos cultos. Você só vem, pede oração, e você não participa de um culto. Você precisa. Não, pastor, eu vou vir. Até hoje, irmão, nesse mais de um ano que eu estou aqui com vocês, todas as vezes que ele veio só foi para pedir oração fora de horário de culto. Nunca vi ele vindo aqui para sentar para ouvir o que Deus quer falar com ele. E sabe que a coisa mais triste é que toda vez que ele vem, é mais uma notícia triste que ele vem para falar para mim: ora aí pastor, porque agora o empréstimo não saiu, ora aí pastor, porque agora eu estou endividado, ora aí pastor, porque isso. A última vez foi essa, cortaram a luz e a água do cara. Eu falei: meu Deus do céu, ele não vai entender que ele precisa buscar? Quando é que ele vai entender que ele precisa de uma palavra de Deus para ele, para a situação mudar? E se Deus não falar, nada acontece. Você entende isso, sim ou não? Ponha isso no seu coração hoje. Você está precisando de qualquer coisa, pede para Deus falar com você. Deus, libera a palavra para mim. Libera, fala ao meu coração. Ele vai falar, porque Ele quer falar. Deus nunca se omitiu de falar com o povo dele. Ele sempre quis falar com o povo dele, sempre. Sempre. É a gente que não tem às vezes o desejo de ouvir a Deus. A gente tenta resolver as coisas tentando trilhar um caminho mais fácil, que seria pedir oração. Não, porque eu tenho um familiar que é crente, ele ora por mim todo dia, graças a Deus, tem gente orando por mim direto, então a coisa vai fluir. Se Deus não falar, não vai acontecer nada. E é Deus falar com você. Então busque de Deus isso. Amém, queridos? É esse o recado que eu tenho de Deus para você hoje, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Curva a sua cabeça, feche teus olhos. Espírito Santo, todas as coisas só acontecem quando o Senhor fala. Se o Senhor não falar, não adianta forçar a barra, forçar situações. A porta não abre enquanto Deus não falar. As coisas não acontecem enquanto Deus não liberar a palavra. Por isso, Espírito de Deus, nós pedimos ao Senhor: nos ajude. Nos ajude a te ouvir, Espírito Santo. Nós queremos ser guiados pelo Senhor. Nós só vamos poder ver o fluir do Senhor quando o Senhor falar. Aí nós teremos alegria e teremos paz. A alegria de que aquilo que foi falado vai se cumprir. Assim como a água, a chuva que desce
e rega a terra com uma intenção. Assim é a palavra do Senhor quando ela vem a nós. Ela tem uma intenção, por isso é que ela tem a capacidade de gerar alegria dentro de nós. É por isso que ela tem a capacidade de gerar paz para nos guiar em nossos caminhos. É por isso que ela tem a capacidade de transformar aquilo que era um espinheiro em um pinheiro, numa faia. O Senhor pode mudar a sarça numa murta. O Senhor tem o poder de transformar as coisas, de criar as coisas. Não foi assim na criação do mundo? Não foi dessa forma na criação de tudo? O Senhor falou e as coisas aconteceram. Hoje não é diferente. Não é diferente. Nos ajude a ouvir a sua voz. É o que nós precisamos. É o que nós queremos. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E você que queria, diga assim seja. Amém. Deu para entender?